Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. E olha só, uma pesquisa mostra que para driblar a alta de preços, o brasileiro tem ido mais ao mercado. Mas, por outro lado, tem saído com o carrinho de compras mais vazio. Vamos conferir na reportagem. A alta nos preços dos alimentos e bebidas tem forçado o brasileiro a se adaptar na hora de ir às compras. Idas mais frequentes ao mercado tem sido uma das alternativas, mas o volume de compras tem ficado cada vez menor. Esses comportamentos foram observados ao longo dos 3 primeiros meses deste ano, período em que a inflação pressionava os preços dos alimentos. Mesmo com a desaceleração no mês de abril, o impacto desses preços segue relevante segundo o IBGE. Uma pesquisa feita pelo Kantar, que analisa o comportamento do consumidor, o brasileiro está mais cauteloso. Na comparação com o mesmo período no ano passado, as idas aos pontos de venda tiveram um aumento de 11,1%, assim como em unidades compradas, subiu 3,1%, mas o volume de mercadoria comprada continua inalterado. Os perecíveis se destacam como destino de maior gasto, como queijo, margarina, empanados e iogurte. Houve aumento também na busca por macarrão e salgadinhos. A classe C, D e E foram as que mais puxaram o crescimento do consumo do trimestre. Já as classes A e B tiveram crescimento de 5% nos gastos médios e na frequência. Embora o atacarejo ainda permaneça como o principal local para a chamada compra de abastecimento, apontada por quase 70%, as classes C, D e E também passaram a usar o comércio para compras do tipo, um incremento de 15% na comparação anual. A pesquisa realizada pelo Kantar consultou 11.300 lares, o que representa 61 milhões de residentes no país. Para falar mais sobre esse assunto que mexe com a vida de todo mundo, faz parte do nosso cotidiano, nós vamos conversar agora com duas especialistas, a nutricionista Nathalie Gomes e a educadora financeira Ana Rosa Vilches. Bom, então primeiro, boa tarde a Nathalie. Nathalie, seja muito bem-vinda ao nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos que nos assistem. E boa tarde também, Ana Rosa. Ana Rosa, é um prazer recebê-la aqui. Boa tarde, Nathalie, boa tarde, Kleber, e a todos que estão nos assistindo. Bom, duas profissionais para a gente ter a abordagem completa desse assunto que, como eu disse, faz parte do nosso cotidiano. Então, a primeira pergunta eu faço para Ana Rosa. Essa prática que a gente acabou de ver aí, ir ao mercado mais vezes e comprar menos, é uma forma popular que a gente podia dizer de comprar picado. É realmente eficaz? Ela ajuda na economia? Precisamos ver, né, o porquê desse picado, né? Tem vários motivos. Em primeiro lugar, as pessoas hoje já não estão mais estocando, né? E é por falta de recurso financeiro. O segundo lugar é que, na maioria das vezes, eles estão comprando só o que falta mesmo, né? Então, assim, eu fui fazer a comida, pensei em fazer algo agora e está faltando o arroz, né? Então, em vez de eu ir, como fazia anteriormente, né, e comprava 5 quilos de arroz, como o salário, né, não está cabendo dentro das necessidades, então eu vou e compro 1 quilo. Né? Na verdade, isso não é economia, muito pelo contrário. Eu vou mais vezes, eu gasto mais tempo, e dependendo de onde eu compro, né, o valor é maior. E por que isso? Porque eu não estou conseguindo mais fazer uma compra mensal e pagar essa compra mensal, está pesando demais. Então, eu vou aos poucos. Provavelmente, tá? Por isso, muitas idas ao supermercado. Olha, alerta importante que a Ana Rosa fez, mas também temos a questão nutricional. E agora, então, eu falo com a Nathalie. Nathalie, a gente viu na pesquisa também que as pessoas estão optando por comprar o mesmo produto, só de que marcas mais baratas. A diferença de qualidade nutricional muda muito de uma marca para outra ou isso vai depender de cada produto?
Uma marca, por exemplo, de café ou então um pão de forma? Pode sim haver uma diferença na qualidade do produto entre as marcas. Isso também varia, de acordo com o tipo de alimento. A própria qualidade do café, ele pode ser diferente de uma marca para outra, iogurtes, pães, sucos, alguns molhos de tomate, enfim, uma variedade muito grande de alimentos. As composições podem ser diferentes variando de marca para marca. Alguns produtos mais baratos, por exemplo, podem ter um maior teor de sódio, de aditivos como açúcar, gordura saturada. Então, para a gente conseguir fazer melhores escolhas dentro da realidade, né, de cada família brasileira, é importante olhar o rótulo, né? Então, a própria lista de ingredientes, ela está de forma decrescente, então, do maior para o menor. O primeiro ingrediente listado é o ingrediente em maior proporção naquele produto, então é muito importante a gente olhar também no rótulo frontal, onde tem uma lupinha, né, que indica se o produto ele é alto em sódio, se ele é alto em gordura saturada, ou se ele é alto em açúcar adicionado, ou se ele é alto nos três. Então é importante olhar esse detalhe e sim, as composições podem ser diferentes. Olha, uma participação também muito importante da Nathalie, quer dizer que o mais barato para o preço pode ser mais caro para a saúde. Fica aí esse alerta. Então, agora voltando a falar com a Ana Rosa. Ana Rosa, as classes C, D e E são as que mais adotaram essa prática, afinal também são as mais vulneráveis. Ir mais vezes e gastar menos. Além disso, né, elas têm procurado cada vez mais promoções, comprando em pequenos mercados. Então, tem alguns comportamentos para a gente pontuar. Elas vão mais ao mercado, compram menos, elas procuram promoções e também estão comprando em pequenos estabelecimentos. Você acredita que essas dificuldades econômicas, elas desenvolveram uma mentalidade para essas famílias ou é mesmo uma questão de pura necessidade? Quando a situação melhora, o comportamento também melhora. Tem uma educação financeira, tem uma consciência por trás desse comportamento? Na verdade, tá, não, a princípio, tá, não posso afirmar, mas a princípio não tem educação financeira. A educação financeira mostra, né, que eu preciso fazer um diagnóstico do que realmente eu tenho que comprar, o que efetivamente eu preciso. Ir várias vezes e pegar promoções não quer dizer que eu estou comprando o necessário. Pode ser que eu esteja comprando o que é supérfluo, que eu passaria sem, mas estou gastando com isso em detrimento de adquirir outros produtos, né, nutricionalmente muito melhores e, além disso, né, que realmente agregue ao meu corpo. Então, essa questão de procurar, claro, precisamos sim, né, ter descontos, procurar promoções, mas principalmente em supermercados menores, nós sabemos que o impacto do valor nesses supermercados menores é maior do que num supermercado maior, onde ele compra em maior quantidade, então ele consegue oferecer a preços menores, ok? Então, não indica, tá, que ele está sendo educado financeiramente, de forma alguma. É o contrário, ele teria sim que se organizar para a compra e somente produtos perecíveis serem comprados uma vez por semana e, dependendo do local onde se compra, até uma vez a cada 15 dias. E não a todo momento estar indo no supermercado. Por quê? Por exemplo, faltou o sal, eu vou para comprar o sal. Mas aí eu vejo que um chocolate está em promoção. Eu não deveria comprar esse chocolate porque não foi para isso que eu fui, mas eu compro. Então, quantas mais vezes eu for, a probabilidade de eu comprar coisas que eu não necessito é muito maior também. Então, aparentemente eu gasto pouco, mas na verdade, se eu fizer a soma disso, porque o nosso cérebro não registra os pequenos gastos, ele registra os grandes gastos. E aí eu entendo que sempre eu tenho valores para gastar, e na verdade não é isso que está acontecendo.
Olha, perfeita essa participação, Ana Rosa. No momento, né, que o país discute tanto taxa de juros, IOF, a educação financeira é a base de tudo e é nisso que a gente precisa investir. A sua participação traz esse alerta. Nathalie, outro aspecto trazido pela pesquisa é que, além de marcas mais baratas, o consumidor tem comprado menos produtos em quantidade, ou seja, além da qualidade, também tem diminuído a quantidade. Até que ponto essa redução pode acontecer sem comprometer a qualidade da alimentação, a qualidade nutricional? Quanto uma pessoa pode reduzir? Vai variar dependendo do produto, dependendo da importância na alimentação. Como pode ser feita essa redução? Realmente, reduzir a quantidade de produtos durante uma compra pode ser uma estratégia para economizar, só que existe um limite, né? Se passar desse ponto, realmente a saúde e a nutrição dessa família, desse indivíduo, pode sim ser comprometida, principalmente se essa família estiver pulando ou não estar fazendo as 3 refeições principais do dia, como o café da manhã, o almoço e o jantar. Essa família, inclusive, pode se enquadrar ali numa questão, né, de insegurança alimentar, que também é um problema de saúde pública. Então, a redução ela pode ser feita, sim, com planejamento, substituindo alguns alimentos, algumas opções mais baratas de alimento do mesmo grupo alimentar, como, por exemplo, as proteínas. Poderíamos substituir a carne por ovos, ou por frango, ou por um peixe mais acessível, como, por exemplo, a sardinha, né? Aumentar também o consumo de proteínas vegetais, leguminosas, grão de bico, soja seria também uma opção mais barata para a gente manter o equilíbrio do consumo de proteínas, né? O azeite também a gente sabe que houve um aumento muito grande, então a gente poderia substituir por outros tipos de gorduras mais acessíveis, como canola, o próprio óleo composto, e fazer essas substituições inteligentes sem excluir nenhum grupo alimentar da alimentação, que isso sim poderia ser perigoso nutricionalmente para essas pessoas. Muito importante que você falou também, reduzir, mas tem que saber o que reduzir, não é reduzir tudo. E para finalizar, então, eu peço para as duas, né, deixarem dicas para o nosso telespectador. Primeiro, para o consumidor na parte econômica. Qual é a melhor maneira do consumidor economizar no mercado? Por favor, Ana. Em primeiro lugar, observando o que tem no armário, nos armários, e fazendo, né, o seu planejamento de consumo semanal ou mensal. Então, ele sabe, tá, quantos quilos de arroz ele gasta, quantos quilos de feijão, né? Então, os produtos da cesta básica, por exemplo, verificar o que é isso, né? E adquirir no atacavarejo, que os valores são menores, com certeza, ok? Os produtos hortifruti, de preferência, né, nas feiras que são mais baratos, né, e são mais frescos, então eles vão durar mais. E observar efetivamente o que se come, né, porque muitas vezes nós compramos e fica no armário, é jogado fora, vence, né? Cuidar também para a questão dos vencimentos, porque isso leva a jogar fora algo que você comprou e não consumiu, né? E também identificar, né, o consumo da família. O que nós comemos, o que nós não comemos, né? É bem um diagnóstico. E, sim, em alguns momentos, né, respeitando, que a Natália falou, respeitando as questões nutricionais dos alimentos, procurar ver outras marcas que atendam às necessidades para reduzir realmente os valores, né, do consumo com alimentos. E observar o que se entende por alimento. Eu acho que aí a nossa nutricionista, que está aqui fazendo par comigo, certamente poderá, né, apresentar o que é necessário, né, para um organismo, porque, claro, existem diferentes fases, né? As crianças precisam consumir X tipos de alimentos, os adultos Y, né? E assim por diante. Contudo, é mesmo fazer o diagnóstico, o que eu preciso, o que eu compro, o que eu consumo e o que eu não consumo. E como e quando, de que forma eu estou comprando, onde eu estou comprando, porque eu costumo dizer, né, nas minhas palestras
que nós estamos hoje comprando a carne, né, na padaria e o pão no açougue. Então, assim, por conta da distância, às vezes, ou da pressa, eu adquiro produtos em lugares errados. E aí, claro, mais de 30%, tá, é pago nisso. Por isso a observação de não ir tantas vezes ao supermercado, se organizar para isso, ver os valores que estão gastando, né, para que não se tenha que pagar todos os dias, né, e pouco, na soma dá muito. Então é esse o cuidado. E agora, por favor, a Nathalie. Nathalie, como se alimentar bem apesar das limitações financeiras? Tá, então tem algumas estratégias muito legais que a gente pode incluir na nossa rotina. Fazer a lista de compras só do que você necessita também é uma estratégia boa para você não fazer compras por impulso e gastar a mais, né? Gastar o que seria desnecessário. Montar um cardápio simples, né, durante a semana para a família do que vai ser consumido e fazer essas substituições inteligentes, né, de opções mais baratas do mesmo grupo alimentar. Aproveitar integralmente o produto, qualquer um que seja de animal ou de vegetal, também é uma boa prática para a gente economizar, utilizar cascas, talos, folhas nas nossas preparações. A própria xepa da feira, né, o finalzinho da feira, tem alguns produtos mais baratos, mais acessíveis. Essas famílias poderiam ir à feira nesses horários de xepa, inclusive eu faço isso para economizar. E claro, para fazer a substituição da forma correta, como a Ana falou, em cada fase da vida, cada um tem as suas necessidades nutricionais, é importante consultar um profissional. Essas famílias conseguem ter acesso à consulta com nutricionista através do SUS, na atenção primária, né, nas unidades básicas de saúde, e fazer esse acompanhamento e, inclusive, ter todas essas informações nutricionais mais detalhadas. Então, isso é possível, sim. Olha, então eu quero agradecer essas duas grandes profissionais por essa conversa tão agradável e tão produtiva. Primeiro, né, a nutricionista Nathalie Gomes. Nathalie, muito obrigado pela sua participação. Obrigada eu, Kleber. Obrigada, Ana. Muito obrigada por abrir esse espaço para a gente falar de alimentação. Até a próxima. E agora também a educadora financeira Ana Rosa. Ana Rosa, foi um grande prazer. Agradeço muito as dicas valiosas que você deu. Eu que tenho que agradecer, tá? Foi um prazer estar junto com a Nathalie aqui, fazendo essa dobradinha, né? E que todos sigam as orientações que certamente conseguirão economizar e que vão atrás, né, de se educar financeiramente e também, né, a questão da nutrição. Então, o conhecimento nunca é demais para que a gente melhore a nossa vida e sejamos saudáveis fisicamente e financeiramente. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez, viu? Bom, vamos mudar de assunto agora porque hoje é o último dia para a entrega do imposto de renda. O prazo final se encerra às 23h59. E agora o outro especialista, que é o especialista em tributos e impostos, Wesley Santiago, vai falar para você sobre a importância da declaração e também dar algumas dicas para não perder o prazo. Vamos conferir. É importante que o contribuinte ele faça uma declaração de forma assertiva, considerando ali todos os seus rendimentos oferidos em 2024, seja rendimentos como seletista, como aluguéis, ou aquela renda extra por meio de um microempreendedor individual, por exemplo, e também que o contribuinte tenha em mãos toda a documentação suporte que comprova ali a aquisição de novos bens ou até mesmo a venda de propriedades ao longo de 2024. O contribuinte também que declarar despesas médicas, despesa com educação, que são aqueles gastos importantes que abatem ali do imposto de renda, podem inclusive gerar um imposto a restituir, ele precisa ter em backup suportado toda a documentação suporte, porque pode ser solicitada pelo fisco. O contribuinte, por fim, ele precisa ter uma análise da sua declaração considerando avaliar todas as suas origens de 2024 e a aplicação dessas origens, seja uma aplicação para aumento de patrimônio, liquidação de dívida e até mesmo para uma contribuição ali com o seu custo de vida anual.
Caso o contribuinte não faça a declaração até o prazo estabelecido pela Receita Federal, ele fica sujeito à multa, que pode chegar até 20% do imposto devido, e com uma multa mínima ali de R$ 165. Então, vale a pena fazer a sua declaração. Na dúvida, procure um profissional da contabilidade para ser direcionado, informado e assessorado nesse momento tão importante de prestação de contas com o Leão. Agora é hora da gente fazer o nosso giro de repórteres pelo país. Vamos saber o que é notícia nesta sexta-feira. E olha só, agora a gente começa com uma ocorrência inusitada. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 160 quilos de pasta base de cocaína. Sabe onde essa droga estava? Dentro de um caixão, uma urna funerária. E o caso aconteceu lá no Mato Grosso do Sul. Quem traz as informações é a repórter Fabiane Dorta. Os agentes da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, faziam uma fiscalização de rotina em Terenos, uma cidade de pouco mais de 17 mil habitantes, que fica a 30 quilômetros de Campo Grande, capital aqui de Mato Grosso do Sul. Eles abordaram um motorista de um veículo e pediram a documentação. O motorista apresentou a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, uma certidão de óbito e uma autorização de traslado, indicando que transportava um corpo. Os policiais desconfiados decidiram fazer uma vistoria nos equipamentos obrigatórios do veículo e no compartimento em que estava o caixão, que tinha até uma coroa de flores na tentativa de despistar a fiscalização. Foi quando a equipe percebeu um forte cheiro de produtos químicos, decidiu abrir a tampa do caixão, que estava apenas encaixada, e encontrou os tabletes com 162 quilos e 37 gramas de pasta base de cocaína, uma versão mais pura da droga. Depois de flagrado, o motorista então acabou confessando que sabia que transportava entorpecentes, que pegou o veículo carregado na cidade de Corumbá, que fica na fronteira do Brasil com a Bolívia, e entregaria em Campo Grande. Diante disso, ele foi preso e levado junto com a droga e o veículo até a Delegacia de Polícia Civil de Terenos, onde o caso é investigado. E olha, por falar em caixão, olha só essa outra história. Uma noiva, ela viralizou nas redes sociais ao chegar em um carro funerário no casamento dela. O caso aconteceu em Santa Catarina. E quem vai trazer os detalhes agora é a repórter Michele Veiga. Pois é, depois de 2 anos frequentando todos os velórios da região, a Daniela conseguiu conquistar o marido e foi para a cerimônia de carro funerário. Isso não é história aí para a revista em quadrinho, muito menos para livro. Aconteceu de verdade na cidade de Pinhalzinho, no oeste de Santa Catarina. A Daniela conta que ela se apaixonou à primeira vista pelo Apolo, que trabalha em uma agência funerária, em um velório que ela estava frequentando. Só que o Apolo não deu muita bola para ela e com isso ela ficou 2 anos frequentando uma série de velórios do qual ele estaria trabalhando para ver se chamava a atenção dele. Depois de não conseguir, ela tomou coragem, deu o pontapé inicial através de redes sociais, procurou o Apolo, conversou com ele e aí sim começaram um romance até terminar no altar na última semana. Essa história já viralizou até porque é inusitado, uma noiva chegar de carro funerário à sua cerimônia de casamento. Está rodando na internet, mas a Daniela disse que depois de muito sacrifício conseguiu aí conquistar o coração do Apolo e agora eles já estão casados e vivendo a sua história de amor. Portanto, 2 anos de lutas e conquistas na cidade de Pinhalzinho, em Santa Catarina, a Daniela subiu ao altar com aí o amor da sua vida, paixão à primeira vista. Cada um faz como pode para conquistar aquele que ama. Bom, e agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Por favor, Caio, entre em nosso estúdio. Caio, boa tarde mais uma vez. Seja bem-vindo aí nessa sexta-feira, né, Caio? Sexta-feira, dia de falar de seleção, mas dessa vez é da seleção feminina. Isso porque tem jogo hoje, amistoso contra o Japão, né, Caio? Isso aí, jogo bom, viu, Kleber? Boa tarde a você mais uma vez, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, o Brasil vai encarar a seleção do Japão em um amistoso aí pensando na Copa América.
mas apesar de não ser válido por nenhuma competição, o jogo não deve ser nada fácil. A seleção brasileira feminina entra em campo nesta sexta, às 21h30, na Neoquímica Arena, para enfrentar o Japão em um amistoso. Este será o primeiro de 2 duelos contra as japonesas na data FIFA. Uma preparação das brasileiras para a disputa da Copa América, que será disputada no Equador entre 12 de julho e 2 de agosto. O time comandado por Arthur Elias vai em busca do 9º troféu e chega como o atual campeão do torneio, já que venceu em 2022. O duelo entre brasileiras e japonesas é marcado por equilíbrio. Em 16 partidas entre as duas, o Brasil tem 6 vitórias, enquanto o Japão tem 7, além de outros 3 empates. Após o jogo de hoje, o próximo confronto com as japonesas está marcado para a próxima segunda-feira, às 21h30, mas dessa vez em Bragança Paulista. Antes da disputa da Copa América, o time de Arthur Elias terá mais um amistoso no final de junho, quando encarar a França no dia 27. O jogo ainda não tem local definido. Arthur Elias chegou no comando da seleção brasileira há pouco mais de 1 ano e meio, após ter feito história no comando do Corinthians feminino, e já soma feitos importantes. O primeiro veio logo que assumiu, nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024, quando a seleção feminina conquistou a medalha de prata, o que não acontecia há 16 anos. Já neste ano, o treinador quebrou outra marca expressiva, ao vencer os Estados Unidos, na casa das rivais, a primeira vitória do Brasil sobre as norte-americanas. O duelo de hoje também marca a estreia do novo uniforme da seleção feminina. Já foram vendidos mais de 25 mil ingressos para o confronto. Legal, e neste fim de semana também acontece a última rodada do Brasileirão antes da paralisação para o Super Mundial de Clubes, né, Caio? Conta pra gente aí quais são os jogos desse fim de semana, então. Exato, vamos dar uma olhada então na tabela, Kleber. Bom, amanhã quem abre essa 11ª rodada, a partir das 18h30, é o Bahia e São Paulo, que vão se enfrentar na Arena Fonte Nova, lá na casa do Bahia. Um pouco mais tarde, às 21h, Vasco e RB Bragantino duelam em São Januário, fechando os jogos de sábado. Já domingo tem bastante jogo e quem abre o dia é o Mirassol e o Sport, a partir das 11 da manhã, lá no estádio Campos Maia, no interior de São Paulo. Já às 16h temos 2 partidas, Santos e Botafogo na Vila Belmiro e Juventude e Grêmio, clássico gaúcho, que acontece no Alfredo Jaconi, casa do Juventude. Às 18h30 a bola rola em 3 jogos. Flamengo e Fortaleza se enfrentam no Maracanã, com o Flamengo aí querendo pular, para a primeira posição do campeonato. Depois Corinthians e Vitória na Neoquímica Arena e também Ceará e Atlético Mineiro na Arena Castelão, casa do Ceará. Um pouquinho mais tarde, às 19h30, é a vez do líder Palmeiras visitar o Cruzeiro no Mineirão. E no Beira-Rio, às 20h30, Internacional e Fluminense fecham essa 11ª rodada. Lembrando que depois dessa rodada, o Brasileirão dá uma pausa aí para o Super Mundial e deve retornar só a partir do dia 16 de julho, Kleber. Tá certo, então nós vamos acompanhar toda essa rodada no fim de semana, né, Caio? Na segunda, trazemos aí as informações. Com certeza, segunda a gente está de volta aí. Muito obrigado. Até mais. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela Rede TV, fique agora com a sua programação local. Você que está na Rede TV, fique agora com o Consulta ao Doutor e a Dani Paris. Até mais.